Estamos hoje Pronto, apagou. no Fórum Institucional do Espaço Mébios, Esse onde cara temos chegou, Guas. o prazer Esse cara chegou. de apresentar o colega Eliassim Fidelis, que é escritor, psicanalista e membro do Espaço Mébios, que vai trazer um trabalho seu intitulado de Em Redor de Lalang. Ele assim terá como seu debatedor o também colega Caio de Matos Filho, que é psicanalista, psicólogo clínico, professor e supervisor clínico do curso de psicologia da Unisba, doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ, com estágio na Universidade de Paris 6. Então, com essa dupla, nós vamos dar início aos nossos trabalhos, lembrando que o apresentador terá cerca de 30 minutos para a apresentação e Caio, debatedor, terá 10 minutos para suas considerações. Depois abriremos para a plateia também se pronunciar. Quero pedir que todos desliguem o seu som para que a transmissão ocorra o mais tranquilo possível. Peço desculpa por essa intercorrência, e eu estava dando aula, estava tudo bem, e agora, na hora de entrar, eu tive essa falha técnica. Mas o que importa é o conteúdo do trabalho de Eliassim, que eu tenho certeza que será muito rico, e vamos ficar atentos para o que ele vai nos trazer. Sejam bem-vindos todos e boa noite. Pode começar, Eliassim. Boa noite a todos. Quero agradecer à colega Guaciara e ao Espaço Médios pelo convite. Agradecer muito ao colega Caio de Matos Filho por ter aceitado prontamente o convite para interlocutor deste trabalho. E dizer que é com muito prazer que estou aqui hoje para trazer algumas articulações sobre o tema do ano, o sujeito, o objeto e a letra na psicanálise, mas, pela amplitude do tema, tive que eleger uma parte dele e optei pela relação entre o inconsciente e a linguagem. Então, falar da relação entre o inconsciente e a linguagem na psicanálise não é nenhuma novidade. E isso, como se pode pensar, não começou quando se consolidou o entendimento de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Esse enunciado deve-se mais ao esforço feito por Lacan para imprimir uma formalização da descoberta freudiana com base no estruturalismo. Mas, desde muito cedo, Freud já havia inferido na Salpêtrière que as manifestações corporais das histéricas de Charcot não eram coisas de doido, coisas do diabo, nem simulação, e sim uma forma de linguagem que se expressava através do corpo como uma mensagem hieroglífica a ser decifrada. Ao retornar em 1886 de seus estudos da Salpêtrière, Freud deparou com algumas linhas de investigação para prosseguir suas pesquisas, mas preferiu aproximar-se da experiência do colega Breuer, que lhe falou da paciente Berta Pappenheim, a conhecida Ana O. A partir daí, Freud, que diferente de Picasso procurava o que queria achar, encontrou sua pedra de Roseta justamente no corpo das histéricas e inventou uma forma de lhes passar a palavra e oferecer-lhes uma escuta diferenciada capaz de ouvir além do que era dito. Como autora das expressões limpeza de chaminé e cura pela fala, Ana O já prenunciava o poder da fala para o esvaziamento do gozo.
e, com isso, exerceu fundamental papel no pensamento de Freud, tornando-se a pedra mais famosa do mundo da escultura psicanalítica. Sua importância levou ao ponto de Freud atribuir a Breuer o mérito pela descoberta de sua pretensa ciência, conforme declarou em uma conferência realizada nos Estados Unidos. Estava, claro, subestimando seu papel, pois a psicanálise não teria se consolidado se ele não persistisse até promover um giro, desde o método praticado por Breuer até a inserção de sua própria técnica de reconstrução de reminiscências recalcadas, através da associação livre. Podemos dizer que a importância de Ana O para a psicanálise alcançou culminância naquilo que Freud sacou para a posterior descoberta da transferência. Mas não foi ela quem afastou a psicanálise do método catártico. Isso só veio a ocorrer quando M. von N., em uma das sessões, pediu a Freud que a deixasse falar sem interrupção. Mas tudo indica que a cabeça de Freud estava mesmo, era com o pé na linguística. Repetir a frase. Tudo indica que a cabeça de Freud estava mesmo, era com o pé na linguística. E o que podemos constatar ao vê-lo dedicar-se, desde 1891, à monografia sobre a concepção das afasias, onde faz importantes críticas à teoria localizacionista das afasias, tocando em conceitos já consolidados da doutrina defendida por Wernicke, Lichtenstein, Gressler e Meiner. Nesse texto, são evidentes as investidas de Freud para a construção de um aparelho psíquico suportado por um aparelho de linguagem baseado em uma rede complexa que ele reuniu em dois grupos: as representações de objeto, que aparecem como um sistema aberto, e as representações de palavra, um complexo fechado que se conecta com as associações de objeto através da imagem acústica. Ao lado da teoria da localização cerebral, então, Freud propõe a existência de dois tipos de afasia. A afasia verbal, onde há perturbação das associações entre os elementos da representação da palavra, e a afasia simbólica, em que há perturbação das associações entre a representação da palavra e a representação do objeto. A propósito, mais tarde, o linguista Roman Jakobson, no seu clássico trabalho também sobre as afasias, faz alusão à interpretação dos sonhos e, referindo-se aos conceitos de condensação e deslocamento, vai dizer que o discurso pode ocorrer segundo duas linhas semânticas, por similaridade e por contiguidade. De modo que, diz Jakobson, podemos falar, no primeiro caso, em processo metafórico e, no segundo, em processo metonímico. Assim, não podemos deixar de ressaltar as noções que o texto das afasias legou para o campo linguístico e psicanalítico, introduzindo conceitos importantes como representação, aparelho de linguagem, signo linguístico, metáfora, metonímia, etc., onde se pode observar uma certa antecipação freudiana de conceitos de Saussure e de Jakobson, os quais serão retomados por Lacan, em especial no seminário 7, A Ética da Psicanálise. Depois dos textos pré-psicanalíticos, o interesse de Freud em aproximar o inconsciente e a linguagem não parou. Citar, por exemplo, a interpretação dos sonhos sobre a psicopatologia da vida cotidiana, os xistes e sua relação com o inconsciente, e a significação arquitética das palavras primitivas de 1910, não significa que esse propósito não esteja presente em muitos outros momentos de sua obra. No artigo de 1910,
Freud comenta um panfleto do filólogo alemão Karl Abel, tratando de um fenômeno linguístico que lhe deixa curioso, ao saber que algumas línguas antigas admitiam uma só palavra para dois significados opostos. Vislumbrando aí os fundamentos para compreender o desafio que o trabalho dos sonhos trazia à lógica clássica, é justamente se aproximando da linguista de sua época que Freud propõe uma analogia entre a linguagem do inconsciente e a forma de expansão das línguas antigas. Embora cause estranheza esse texto não ter sido valorizado por Lacan, e sem entrar no mérito das críticas trazidas pelo linguista Benveniste, ele que considera justamente que a língua é um sistema universal e é histórico, e por isso ele não dá importância à questão trazida por Abel, mesmo assim, esse texto causou forte impressão a Freud, levando-o a navegar entre a lógica e a letra. O emprego de uma única palavra para designar um par de opostos, a rigor, mostrava que havia subentendido na mesma palavra o sentido contrário do que era dito. Por exemplo, bastava existir a palavra noite para que todos compreendessem e para que isso fosse compartilhado no código coletivo. Ao chegar à claridade do dia seguinte, não havia mais a condição escura da noite, e isso dispensava a existência de uma palavra diferente. Assim, essas noções devem ter servido a Saussure para teorizar a lógica da oposição, definindo que a existência de uma palavra só é possível em oposição à outra. Ou seja, a palavra noite existe em oposição ao que a noite não é, ou seja, o dia. E isso pode ser estendido a outros pares opostos, como claro, escuro, longe, perto, fraco, forte, etc. A lógica da oposição levou ainda Freud a repensar a ideia da ausência de contradição no inconsciente, levando-o a propor a noção de denegação no texto de 1925, traduzido como a negativa. Aqui, ele observa que o uso do não pelo analisante aparece como um índice do recalque que só se deixa revelar no discurso do sujeito sob a forma de uma negação. Então, foi com base na produção e no interesse de Freud de trazer a linguagem para a psicanálise que Lacan debruçou-se com prioridade nesse tema no período inicial de seu ensino. Em 1953, em função do campo da fala e da linguagem psicanálise, o próprio título já revela seu conteúdo. Mas, nesse texto, o entendimento da linguagem ainda é mais dialético do que estruturalista. E nele, Lacan nem sequer menciona Ferdinand de Saussure. O texto que trouxe uma virada em direção à linguística estruturalista foi a conferência de 4 anos depois, A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud. Aqui, já na abertura da primeira parte, Lacan começa declarando: nosso título deixa claro, para além da fala, é toda a estrutura da linguagem que a experiência psicanalítica descobre no inconsciente. Além dessa declaração, ele traz muitas outras referências que lhe levam à conclusão de que a linguagem é a condição do inconsciente. Isso é uma afirmação que Lacan defendia com veemência, para contestar o contrário que insistiam em propalar, ou seja, de que o inconsciente é a condição da linguagem. Chegamos, assim, à fórmula que se tornou um paradigma tão badalado da psicanálise. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Vamos examinar por parte esse axioma.
Vamos examinar por parte. Essas partes que estão aí marcadas. Para algo ser estruturado, é preciso pressupor uma configuração que se caracteriza pela disposição em ordem dos elementos que compõem o sistema. Essa é a base do conceito de estruturalismo, uma corrente do pensamento originada a partir do curso de Linguística Geral de Fernando Saussure, 1916, e que se estendeu às demais ciências. A linguagem tem, então, sua estrutura de funcionamento, tem suas leis. Ainda que as línguas sejam diferentes, há um arcabouço estrutural em todas elas. Por exemplo, o signo linguístico é um elemento da estrutura, assim como a forma da escolha das palavras ou das letras para formar a frase. Observando que o inconsciente também funciona dessa forma, Lacan conclui que o arcabouço da linguagem também serve para o inconsciente. E se isso tem importância para a psicanálise, é porque, no corpo que sustenta o sujeito, acham-se inscritas, como significantes em letras, as representações pulsionais, os fantasmas e demais manifestações sintomáticas que fazem com que as operações de linguagem resultem em efeitos sobre o real. No que se refere à escolha das palavras e letras, de acordo com a dicotomia linguística saussuriana, elas se apresentam na fala por meio de dois eixos, o sintagmático e o paradigmático. O eixo sintagmático trata das relações entre as diversas unidades que pertencem ao domínio da fala enquanto elementos do enunciado. Tais unidades combinam-se horizontalmente no ato da fala. E é por isso que esse eixo também é chamado eixo das combinações ou eixo horizontal. Já o eixo paradigmático, também chamado de eixo da seleção ou eixo vertical, refere-se às relações virtuais entre as palavras que ocupam posições na sentença e que podem ser substituídas ao longo da fala. Vejamos no seguinte enunciado, um exemplo. Vejamos o exemplo no seguinte enunciado. Hoje eu comprei um livro novo. As palavras vão sendo escolhidas. Observem que aqui tem uma seta aqui no vertical, indicando aqui o eixo vertical, que é o paradigmático, e tem uma seta indicando o eixo sintagmático ali na linha horizontal, aqui em cima. Então, as palavras vão sendo escolhidas. Tá? Se há uma escolha, é porque há o que escolher e onde escolher. Esse lugar é o que Lacan chamou, nessa fase de seu ensino, de tesouro dos significantes. Podemos, pois, ter várias possibilidades combinatórias. Assim, hoje eu comprei um livro novo, que vocês podem acompanhar na linha em vermelho. Hoje eu comprei. Veja que hoje foi escolhido em um lugar, o eu foi escolhido no outro, no eixo vertical, e vai formando na horizontal a frase. Hoje eu comprei um livro novo. Essa frase pode virar, a depender da escolha, a outra que está na cor azul, por exemplo. Domingo, Ana rasgou 3 livros velhos. Como também pode virar uma frase que pode vir em preto aqui. Amanhã, ou em março, ela roubará 20 celular preto, ou 20 lápis, ou 20 carros também. Em resumo, o que nós temos aqui é uma escolha que vai captando da vertical e juntando na horizontal. Esse é o exemplo do funcionamento do eixo paradigmático e sintagmático. A mesma coisa pode acontecer com as letras na medida que forem sendo substituídas. A palavra bata pode significar cata, data, gata, mata, etc. Agora vamos retomar ao axioma. O inconsciente é estruturado como uma linguagem para dar continuação ao que vínhamos falando.
pegando agora a outra parte grifada, uma linguagem. Podemos observar que, ao dizer uma linguagem, Lacan deixou algo indefinido. Tudo indica que, desde as primeiras alterações feitas no signo linguístico, ele já tinha em mente outro tipo de linguagem mais própria para a psicanálise. Com isso, a meu ver, estamos entrando no campo de Lalande. A propósito, vejamos o que diz Lacan em uma palestra realizada na capela do Hospital Saint-Anne em 4 de novembro de 71. Cito Lacan. O inconsciente, disse eu, estrutura-se como uma linguagem. Qual? E por que eu disse uma linguagem? Para começar, eu diria que, se falo de linguagem, é porque se trata de traços comuns a serem encontrados em Lalande. O termo Lalande, como sabemos, é um neologismo que nasceu entre um ato falho e um desentendido. Na citada palestra, em vez de referir-se como queria ao vocabulário de psicanálise de Laplanche e Pontalis, Lacan mencionou o vocabulário de filosofia de autoria de André Lalande. Ao se dar conta do lapso, questiona-se: o que estou dizendo? Vejam vocês o lapso. Enfim, isso merece o Lalande. Alguém da plateia intervém e pergunta: Lalande? E Lacan, referindo-se ao final da palavra, diz: não, não é G-U-E, é D. Assim, além do ato falho inicial, acrescente-se agora o não entendido por parte do ouvinte. Mas Lacan aproveitou o momento para acrescentar: vejam só como eles são cultos. Escreverei doravante Lalande em uma única palavra e justificarei o porquê. Pois bem, Lalande não tem nada a ver com dicionário, seja ele qual for. Ao contrário, a vertente útil na função da Lalande para nós, psicanalistas, para os que lidam com o inconsciente, é a lógica. Ao trocar o produto, o vocabulário, o ato falho produziu a troca da autoria. Ao trocar a autoria, o trocador cria a metonímia em forma neológica. Uma palavra no lugar de outra. Lalande no lugar de Lalande. Estava criado o termo que passou a nominar a linguagem da psicanálise, aquela capaz de dar guarida à lógica do inconsciente. Mas antes disso, desde o seminário 11, mesmo sem nominá-la, Lacan já vinha trabalhando com a ideia de Lalande. No seminário 16, de um outro ao outro, ele emprega a noção trazida pelo paradoxo de Cantor, aplicando os conceitos de conjuntos partes e de par ordenado ao matema S1, S2. Então, ele vai utilizar desses termos da lógica, né, para explicar, da lógica de Cantor, para explicar. Ele faz, então, S1 dirigindo-se ao S2, e aqui nessa equação, ele faz com que o segundo membro dela, o segundo elemento aqui, S2, ele faz S2 é igual a S1, S2. Aquilo que se faz nas matemáticas elementares, de substituir uma palavra por outra, substituir x por 5 nas equações comuns. Aqui ele faz, vamos dizer que S2 é igual a S1, S2.
Logo, esse par S1, S2 pode ser escrito assim, um conjunto que está fechado entre chaves aqui, ó, um conjunto entre chaves, cujo elemento primeiro é o S1 e cujo elemento segundo é o S1, S2. A partir daqui, fazendo substituições sucessivas de S2 pelo seu valor S1, S2, Lacan encontra essa cadeia S1, 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 que vai se tornando ininterrupta. Com isso, ele está utilizando a lógica de base paradoxal cantoriana para formalizar uma repetição infinita de S1, como a gente está vendo aqui, sem que jamais possa deter o recuo do grande outro, S2. A partir desse mecanismo, o sujeito antes representado por um significante para outro, como está aqui na primeira seta, passa a ser representado entre outros, como está nessa última versão aqui do Matema. Numa rede sucessiva de letras e significantes que privilegia Lalande, como tal, a presença do real no discurso. Mas aqui merece abrir um parêntese para dizer que, se o conceito de Lalande faz contraponto direto com o de linguagem, Lacan teve que escolher uma outra palavra para dar conta da linguística. No começo da aula 2 do seminário 20, ele faz uma alusão a uma fala de Jacobson, onde o linguista teria dito que tudo que é da linguagem depende da linguística. Lacan, então, como resposta, se posiciona assim. Mas se considerarmos tudo que se segue quanto à fundação do sujeito, vou ter que forjar uma palavra nova para poder deixar para Jacobson aquela que é da sua área. Chamarei a isso de linguisteria. Então, conclui Lacan, meu dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem não é do campo da linguística. Podemos, então, dizer que, para a psicanálise, as expressões linguisteria e Lalande são correlatas respectivas das palavras linguística e linguagem. Fechando o parêntese e voltando a Lalande, observamos que esse conceito é retomado em diversos momentos por Lacan. Em uma conferência feita em Genebra, em 75, ele fala de uma etapa prévia à formação do sintoma, remetendo à infância e lembrando que um dito pode ser constituído mesmo antes que o sujeito venha articular palavras, já que submetido a todo zum, zum, zum e a todo enxame que lhe entram pelos ouvidos. Vemos aí Lacan relacionando Lalande a todo tipo de representações tácteis, verbais, visuais, acústicas e sinestésicas, a que o falacer se submete desde tenra idade e por elas deixa-se ferrar como se ferra o gado, mesmo antes de articular qualquer palavra. Trata-se, portanto, de um acervo de insígnias a serem utilizadas pelo falacer na sua relação S1, S2, nas vias de sua constituição como sujeito. Nesse sentido, em Os Discursos na Psicanálise, Aurélio Souza aproxima Lalande da noção da língua materna como algo que vem marcar o corpo a partir de uma coalescência sexual com a linguagem. Com suas rimas e aliterações, diz Aurélio, é um tipo de lalação que precocemente se instala entre o infã e o outro materno, o que se desenvolve numa consistência de real. Trabalhando com o diagnóstico precoce de risco de autismo, a psicanalista Marie-Christine Lasnik pode testemunhar bem o despontar de Lalande na relação primordial mãe-bebê. Na transição da necessidade à demanda,
É preciso que esse grande outro materno procure interpretar e dar sentido aos apelos do bebê. E Lasnik chama a atenção para a reação do bebê à fala dengosa da mãe, independente do significado das palavras, mesmo porque a criança ainda não entende. Lasnik chama a atenção para a reação do bebê. A reação do falacer dá-se em função da forma do enunciado, do gozo que aí transita e da musicalidade passada na lalação materna e seu saber instintual para estimular o pulsional do bebê. Enfim, antes da linguagem estruturada como a da linguística, Lalang vai se constituindo desde muito cedo para o sujeito, independente das regras sintáticas, já que tem suas próprias leis e prosódia particular. Mas que prosódia e que leis são essas? Ou seja, como podemos identificar Lalang? Por se tratar de uma linguagem concernente ao trabalho com o inconsciente, portanto, próprio da psicanálise em intenção, não acho que seja fácil identificar Lalang. Tudo o que podemos é elaborar algumas aproximações. Começo com um fragmento clínico. Carlos vem trabalhando uma questão de infidelidade recorrente e de troca de parceiros, sem formar laços de solidez. A explicação que lhe ocorre é de que passa a sentir nojo das mulheres após o ato sexual. A explicação que lhe ocorre é de que isso passa a sentir nojo das mulheres após o ato sexual. Um dia ele traz um sonho, no qual se sente aflito por estar preso. Sente seus braços e pernas imóveis, como se estivessem pregados ao corpo, como os de Cristo na cruz. No decorrer das associações, lembra-se de que, quando era criancinha, a mãe gritava por socorro. Ele se aproximou e viu a mãe nua, se debatendo para limpar o corpo inteiro, onde escorria até a vagina a cola que havia derramado de um vidro. Ele fecha os olhos e se afasta com nojo. Penso que a forma de Lalang apresentar-se na clínica dá-se através de seu código particular para cada sujeito. A palavra mãe pertence ao código comum, compartilhado por todos. Quando se diz mãe, todos sabem o que é. Mas, no caso de Carlos, a palavra mãe não aparece no conteúdo manifesto do sonho, e sim nas associações de uma lembrança infantil. Assim, então, que protótipo de mãe carrega o fantasma desse sujeito ao ser exposto por qualquer circunstância? Então, que protótipo de mãe carrega o fantasma desse sujeito ao ser exposto por qualquer circunstância a uma vagina escorrendo um líquido pegajoso, que pode ser a marca a ser lida como algo nojento? Outra forma de tratar Lalang poderia ser pensando no saber inconsciente que possa estar velado por trás de lapsos e em formações neológicas e anagramáticas, literais ou fônicas, que não estão de logo presentes no eixo da linguagem. Aquilo que, nesses casos, transita como não sentido, como sonoridade ou musicalidade, não seria da ordem de um gozo que aponta para o real envolto em fagulhas de Lalang? No exemplo de Carlos, cola pertence ao tesouro dos significantes, mas essa palavra não aparece. E seus anagramas podem levar também a calo, loca ou até cloaca. Poderíamos ainda tomar N exemplos dos casos clínicos de Freud, mas, como já estou sendo caçado, vou dar só um. O caso do Homem dos Lobos, com o sonho da ESP. Temos aí uma palavra que só existia na Lalang do paciente. É tanto que Freud pergunta: o que é ESP? Depois da explicação, o analista entende que se trata de uma vespe, uma vespa. Porém, uma vespa mutilada, onde o W se separa para deixar apenas a indicação da ameaça de castração nas iniciais do nome do paciente, SP, de Sergei Pankejeff. O que testemunhamos em vários exemplos, como esse dado de
do Homem dos Lobos, e em muitos casos de Freud. O que testemunhamos nisso é um Freud obstinado, no qual, para usar um conceito trazido em evento anterior nesse espaço por Lúcia Castelo Branco, Freud maltrata as palavras, aproximando-as do seu ponto de P, ou seja, daquilo em que Lalande se avizinha do real da coisa. Enfim, na psicanálise, as leis estruturais da linguagem, envolvendo significantes, letras, morfemas, metáfora e metonímia, estão sujeitos à transgressão de Lalande, deixando influenciar-se por ela ou mesmo perder-se no oceano de sua falta de sentido ou em sua veia poética, caracterizada pela sonoridade, gozo, equivocidade e musicalidade. Trata-se de mais uma importante vertente a que, na clínica, não podemos deixar de estar atentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Eliassim, seu esplêndido trabalho, sua pesquisa. Eu queria agora convidar Caio para a sua apresentação. Já fiz a apresentação formal de Caio, e agora, então, é o nosso colega Caio que estará aí falando. Boa noite, Guaciara. Boa noite, Eliassim. Boa noite, colegas. Boa noite, Caio. Primeiramente, peço desculpas aí pelo atraso na entrada na sala. Tive um problema tecnológico, acho que de velocidade da internet, mas, enfim, cheguei aqui a tempo. Vi que o colega Eliassim fez alterações no trabalho. Me desculpe se não escutei do começo, Eliassim. Você aumentou ainda essa riqueza de trabalho que você nos traz, mas eu fiz um breve comentário por escrito do seu trabalho e eu vou seguir com a leitura, tá bom? Bom, primeiro agradecer a você, Eliassim, pelo convite, né, de debater o seu trabalho intitulado Em Redor de Lalande. Até comentei com você que fiz diversamente um lapso de leitura e só lia em torno de Lalande, não lia em redor de Lalande. Depois a gente até conversou sobre isso, mas enfim. A gente já é parceiro de longa data na psicanálise, né, Eliassim? E quem conhece Eliassim sabe da sua veia literária. Ele escreve artigos em jornais, tem poesias publicadas e recentemente lançou um romance aí, estive presente no lançamento, Entre Pedras e Cactos. Também quem o conhece sabe da seriedade com que ele se engaja em seus estudos. Nesse seu trabalho em redor de Lalande, ele se propõe a fazer um recorte na temática ampla do espaço Mébius deste ano. E, orbitando em redor de Lalande, inicia seu trabalho, seu texto, pelo menos até onde eu li na primeira versão que você me passou, destacando a importância e mesmo a primazia da questão da linguagem e do inconsciente para a psicanálise. E mais, diz ele, isso antecederia a intervenção de Lacan na psicanálise. Freud já teria o pé na linguística, afirma ele. E com prazer acompanhamos o percurso rigoroso da pesquisa que ele faz na obra de Freud, que soa como uma convocação a quem não conhece os textos e também como uma provocação ao eterno retorno a Freud a que estamos destinados, os psicanalistas. Nesse sentido, compartilho com você, assim, da sua percepção do lugar incontornável do dizer e do texto freudiano, mesmo onde, para muitos, parecemos estar em território lacaniano. Enfim, no esteio de uma retomada de passagens fundamentais da obra de Freud, a gente vê ele, assim, tomar rumos lacanianos, passando por vários linguistas, como Saussure, Jacobson, Karl Abel, Benveniste, recrutando um time de peso para fazer enxame em redor de Lalande. Então, a primeira questão que me ocorreu, lendo o seu Em Redor de Lalande, foi observar sua preferência pela palavra original francesa, sem optar por qualquer tradução. A língua ou la língua são as mais correntes no Brasil. Você usa Lalande em todo o seu trabalho. E eu queria saber se isso tem alguma intenção, eu queria que você pudesse comentar alguma coisa a respeito, se
se assim desejar. Também na página 6 do seu trabalho, você diz que Lacan já estaria trabalhando com Lalande no seminário 11, mesmo sem nominá-la. Fiquei curioso de lhe ouvir comentar também essa sua observação. Gostei muito de como você trouxe Lalande enquanto oceano de falta de sentido, inclusive bem poético, né? Como dimensão do falacer marcado pela poética e sua sonoridade, marcada pelo gozo, pela equivocidade e musicalidade. Aliás, quando você associa a poesia com Lalande, me parece que você se levanta contra Lacan e em nome de Lacan, eu diria. Na famosa aula de 4 de novembro de 71, do Seminário Saber do Psicanalista, na qual Lalande é batizada na capela do Hospital Santene, filha do encontro do equívoco com a palavra falada, Lacan diz que Lalande não tem nada a ver com o dicionário. Sabemos que o lapso, avô de Lalande, cometido por Lacan nesta aula, concerne a um dicionário, você já destacou isso aí. E que, por isso, então, segue Lacan, Lalande não teria nada a ver com a ordem de invenção da poesia, nem com a retórica da persuasão. Então, neste momento, a poesia é excluída do campo de Lalande, coisa que me parece que o próprio Lacan reconsidera, sem dizer explicitamente, ao final do seu ensino, quando no seminário 24, Lansiuxé, ele evoca a invenção de um significante novo e a questão da poesia no âmbito da análise e da produção de um analista como poata, poata com A, né? Batizando um neologismo ao acrescentar à ordem significante da poesia o objeto A de sua lavra conceitual. Também me parece digno de nota, inclusive para a temática do MEBS desse ano, esse registro, que em 2021 completam-se 50 anos do nascimento e batismo de Lalande. Então, Lalande já é uma jovem senhora. Há 50 anos, Lacan se endereçava aos internos de Santene e lamentava eles serem poucos entre os que estavam presentes na capela do hospital. E lhes anuncia assim de partida: essas palavras, como sempre, eu as faço improvisadas. Foram improvisadas nesta manhã porque eu trabalho muito. Fecha aspas. Este improviso, a partir de notas, era seu modo de apresentar seus seminários linguistéricos. Ele, assim, já me ajudou, adiantando a questão da linguisteria como uma terminologia e uma noção lacaniana aí, antes de mim. Lalande não é a língua dos linguistas. Ela é a língua da linguisteria e da poática psicanalíticas. Pedra nova no jardim da linguisteria, Lalande é a língua materna. Lalande é sonora, como bem ele assim sublinhou. Lalande é significante privilegiado. Mas Lalande é também uma noção que colabora com o remanejamento de certos aspectos do ensino de Lacan nos idos de 1970. E se Lalande, eu quase cometendo um lápis aqui, Lalande e Lacan, e se Lalande não é a língua dos linguistas, tampouco ela é a linguagem como o inconsciente se estrutura. O inconsciente não se estrutura como Lalande, enfatiza Lacan. Isso me parece bem importante. O inconsciente é um saber estruturado como uma linguagem. Lalande é a primazia da homofonia própria do significante que compõe o inconsciente estruturado como uma linguagem e que se estrutura numa gramática pulsional de repetição, significante e gozo. Gozo suportado pelo corpo, como sabemos. Por isso, apesar de não se estruturar como Lalande, o inconsciente é feito do barro de Lalande. Ou melhor, o inconsciente é o saber fazer com Lalande. Uma língua confere ao inconsciente uma potencialidade infinita de equívocos, de saber fazer com Lalande. Evidentemente que o campo dos equívocos não se reduz à sonoridade homofônica,
mas com Lalande, e ele assim sublinhou bem isso, Lacan privilegia a questão do equívoco homofônico, uma homofonia com valor de primazia materna, vocalizada pelos primeiros arautos do desejo do outro. A noção de Lalande é contemporânea de uma definição muito curiosa de língua que Lacan nos lega. E aqui ele não se refere a Lalande, mas às línguas francesa, portuguesa, italiana, inglesa, e as formas que elas ganham num grupo ou nação em certo momento histórico. Em L'Étourdi, o Aturdito, Lacan diz que uma língua não é composta senão dos equívocos que sua história permitiu persistir. Tanto em O Aturdito quanto no Seminário 20, mais ainda, Lacan avança com essa ideia de uma Lalande materna. Lalande que afeta o sujeito como efeito primário de alienação ao traumatismo da linguagem, que ele denominou traumatismo, um neologismo francês que enfatiza o efeito traumático de buraco, de trou, da incidência do simbólico no real. Lalande materna é tanto a participação no singular da lalação de uma mãe, quanto a inserção na língua materna universalmente dada. Sobre esta confluência da língua universal com Lalande, Lacan afirma no Seminário 23 o sintoma que, abre aspas, se alguma coisa na história pode ser suposta, é que foi o conjunto de mulheres que engendrou o que chamei de La Língua, diante de uma língua que se decompunha, no caso, o latim, já que é disso que se tratava na origem de nossas línguas, desculpe, e lalínguas também, né? E é curioso observar nessa referência de Lacan, pela primeira vez eu vejo Lacan se referindo às mulheres fazendo conjunto. Elas fazem conjunto aí para fundar essa língua latina. Falar de uma Lalande materna tensiona a ambivalência entre o particular e o universal. Em função e campo da fala e da linguagem, Lacan já se ocupava dessas antinomias. Abre aspas. À medida que a linguagem se torna mais funcional, diz ele, escreve ele no caso, ela se torna imprópria para a fala. E ao se nos tornar demasiadamente particular, perde sua função de linguagem. Fecha aspas. Em televisão, ele trata Lalande com familiaridade fraternal. Lalande que é minha amiga por ser minha. Expressão. Diz ele. Pelo fato de ser transmitida pela pessoa que ocupa esse lugar de primeiro outro, Lalande tem uma dimensão corporal flagrante, de gozo inescapável, do eco de um dizer que se endereça e incide sobre o infante desarmado da palavra, sobre aquele que ainda não fala. Essa é a Lalande que chega pela lalação, mais música homofônica do que linguagem articulada. Algo da vocalização materna que o bebê absorve com o leite na amamentação, no encontro com o outro falante. E, Alessinho, depois que eu retomei com você o lápis que eu cometi de ler em torno de Lalande, que eu até comentei com você que talvez tivesse a ver com o título L'Étourdi, do Aturdito, né? Eu misturei o tour com o torno aí. Aí eu reli o título, agora correto, Em Redor de Lalande, e é um título totalmente musical, porque ele é em Ré, em Dó e de Lá, né? Em Redor de Lalande. Então, acho que muito mais apropriado como você propôs do que como o meu lapso quis reinventar. Era isso, um breve comentário, agradecer mais uma vez a ele assim, dizer do prazer de estar aqui presente nessa sessão de Fórum do Mébius, reencontrar muitos colegas queridos, pelo menos virtualmente, e revê-los, e, enfim. Muito obrigado, Alessim, pelo convite, e terminei. Obrigada, Caio. Gostaria de passar a palavra a ele assim, para ver se ele quer fazer alguns comentários dos comentários de Caio. Claro, eu quero agradecer ao colega Caio
pelas pontuações que fez, pelas palavras que se dirigiu a mim, fico muito agradecido. Ele também é uma pessoa muito rigorosa com a psicanálise, fez pontuações que eu achei assim fantásticas, porque pareceu algo assim complementado, porque, por exemplo, eu falei de algumas partes de Lacan, função e campo, falei da instância, falei das conferências últimas de Lacan, falei do seminário de um outro, e ele veio falando de Lin Tzu, falando do saber, falando do seminário 23, como se fosse, ou seja, algo que faltava e que ele veio e complementou dentro do raciocínio que foi desenvolvido. Ele fez uma pergunta sobre a questão de Lalang usar o termo original. Realmente, eu tenho visto os usos das palavras traduzidas, mas eu confesso que eu não me dou bem com essas palavras traduzidas, porque quando se traduz por uma única palavra, fica a língua, né? A tradução, pode-se dizer, não estou dizendo que a tradução é ruim, mas eu estou dizendo que quando você vai usar o artigo com a palavra, você tem que trazer a uma, ou você vai dizer a língua. A língua também, eu acho que é uma tradução forçada, não vejo por que usar um neologismo para traduzir outro, la língua para traduzir. Então, por tudo isso, eu tenho preferido falar em Lalang como um neologismo mesmo usado. Não usamos tantos aí do inglês, então na minha maneira de ver, eu prefiro trabalhar com Lalang no original mesmo, respeitando a origem dele como um neologismo surgido de um lapso e um desentendido. Sobre o Seminário 11, que Caio também perguntou, é isso, o Seminário 11 não tem explícito a palavra Lalang, mas já tem toda uma passagem, quando Lacan está trazendo já a questão do meu inconsciente e o de Freud, ele já está fazendo aí, de um certo modo, alguma separação, onde ele vai ligar com o desejo também, uma questão muito mais forte, né? E ele fala também, cheguei a pegar alguma coisa aqui na metonímia desnudada do discurso em causa, em que o sujeito se saca em algum ponto inesperado. Então, eu pressinto que nesses termos, nesse formato do que ele já vem falando, é como se ele já tivesse, de um certo modo, apontando para talvez até antes do Seminário 11, ele já tivesse essa ideia de apontar, porque até na instância mesmo, a gente vê que ele já diz alguma coisa, como se depois tem algo que não está aqui ainda. Então, por isso que eu citei o Seminário 11, porque das coisas que eu vi lá, dessa separação que ele tenta fazer entre o inconsciente de Freud e, consequentemente, a linguagem do inconsciente e a de Freud. Então, aí, por esse motivo, eu acho que ele já estava começando a esboçar alguma coisa sobre Lalang. Mas achei ótimo, Caio também ter lembrado o aniversário aí próximo de Lalang, né? No mês de novembro. Teve uma parte que também você cortou do seu trabalho, Caio, não sei, porque você tinha dado crédito de Lalang às mulheres. Agora, eu gostaria, não sei se... O debate entre o apresentador e o debatedor não pode haver, né? Ambos têm que motivar o debate dos demais. Então, deixemos para a gente conversar em particular sobre essa questão do crédito que você deu às mulheres, em nome de Lacan, claro, às mulheres como inventoras da Lalang. Essa curiosidade depois eu quero tirar com você. Por enquanto é isso aí. Acho que se surgir mais alguma coisa, a gente vai se falando. Queria agradecer aos colegas pela presença, né, e convidá-los já de antemão para o próximo, no início de julho, com o trabalho de Sônia Raquel Oliveira. Então, dou boa noite a todos e até a próxima. Palmas para ele assim, e para Caio. Boa noite. E para os Passomédios. A nós todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente. Tchau.